Bom dia a todos, meu nome é Hugo e nós vamos iniciar hoje o treinamento do Locação, parte 3. Esse treinamento vai ser focado na parte de manutenção de contratos. Então a gente vai verificar hoje todas as rotinas que envolvem a manutenção dos contratos. Vamos então acessar o módulo Locação. Basicamente todas as rotinas de manutenção de contrato no Hilux ficam agrupadas aqui no botão Manutenção dentro do módulo Locação. Aqui dentro a gente tem acesso a todas as rotinas que o Hilux disponibiliza para você fazer a manutenção dos contratos. Existe uma outra rotina que fica lá em leituras, que é a rotina de reiniciar medidor. Ela é a única que fica fora aqui dessa parte de manutenção, já que ela é mais relacionada à leitura dos equipamentos, certo? Mas a gente vai verificar essa rotina no final do treinamento também, ok? Bom, vamos iniciar então aqui. O Hilux ele tem num total 10 botões aqui dentro da parte de manutenção, tá? Sendo que o 9 ele se subdivide em mais 7 rotinas, certo? Bom, aqui no topo a gente tem as rotinas relacionadas a contrato, e aqui da 7 até a 9 a gente tem relacionada a equipamentos, basicamente, ok? Tem uma rotina aqui que está faltando, que é a 6, só tem que liberar essa rotina. Vamos dar uma ajustada aqui. As rotinas ficam todas agrupadas aqui na tela de manutenção, tá? Tem uma rotina que fica fora, que é de reinício de medidor, a gente também vai passar por ela, ok? Fica lá na parte de leitura, já que ela é mais relacionada à leitura dos equipamentos, certo? Então aqui na parte superior a gente tem as rotinas relacionadas a contrato, e das 6 até a 8 aqui é equipamentos, e a 9 a gente tem algumas outras rotinas que a gente pode fazer ajustes no contrato, que ela se subdivide até na opção número 7, ok? Bom, começando aqui do topo, vamos começar pela opção número 0, incluir. A opção número 0, incluir, ela é utilizada para quando você precisa fazer a inclusão de um contrato novo dentro de um grupo de contrato onde já existem contratos gerados, certo? Então, digamos que você tenha já em andamento um contrato com um cliente, e com esse cliente você assina mais um contrato, né? Ele pede mais equipamentos e você gera um novo contrato para ele, ok? Um contrato novo, diferente desse que você já tem com ele, certo? Você pode incluir esse novo contrato dentro do mesmo grupo que ele já utiliza para fazer o faturamento, ok? Essa inclusão ela é feita aqui pela tela de manutenção. Tá? Se a gente tentar fazer a inclusão dentro de um contrato já gerado, né? Se a gente vir aqui no contrato e tentar incluir, o Hilux não vai permitir. Ele vai dizer que o contrato, né, que o grupo já possui contratos com status diferente do incluído. Tá? Então eu vou precisar fazer esse procedimento através da tela de manutenção no botão incluir. É aqui que eu posso fazer a inclusão de novos contratos em grupos que já possuem contratos gerados. Nessa tela eu vou selecionar o grupo de contrato. Então primeiro eu seleciono o grupo de contrato para onde eu quero incluir esse novo contrato e vou clicar no botão selecionar grupo. Feito isso, o Hilux vai habilitar para que eu preencha aqui a parte inferior da tela, que basicamente vão ser os mesmos campos, né, que a gente tem lá durante a inclusão do próprio contrato. Então a gente vai definir o tipo de contrato, vai selecionar o cliente do contrato, a gente vai definir um número para o contrato, né? Vai colocar data de assinatura, data de encerramento, vai definir se ele possui ou não atendimento técnico, data inicial e final de atendimento técnico, a gente vai definir aqui o tipo de contrato, o índice de reajuste, o percentual de reajuste, né, que é o percentual que vai ser aplicado para quando você for fazer o reajuste, conforme a gente havia comentado, né, no primeiro treinamento. Como esse índice ele altera de tempo em tempo, quando você estiver fazendo a inclusão, você vai colocar o índice do mês, só para não deixar o campo com a informação zerada, né? Então a gente vai colocar aqui qualquer informação por enquanto, já que quando a gente for realmente aplicar o reajuste, vai ter que alterar essa informação.
Aqui a data de previsão de reajuste e o status do contrato. Clicando aqui no botão incluir, ele vai gravar esse contrato dentro desse grupo que a gente acabou de selecionar, ok? Clicando aqui em OK, ele volta para a tela anterior e esse contrato já vai estar gravado lá dentro do grupo. Com o contrato gerado, né, com o contrato incluído nesse grupo, agora a gente precisaria fazer a inclusão dos equipamentos. Tá? A gente viu no primeiro treinamento que a inclusão dos equipamentos, né, é feita lá no contrato, em detalhes, e depois novamente em detalhes. É aqui que a gente faz a inclusão dos equipamentos. Só que essa inclusão é somente para contratos que estão em processo de inclusão. Então, depois que o contrato é gerado, ou seja, depois que eu gerei o contrato e o Ilux montou as linhas de faturamento para o meu contrato, né? Esse contrato sai do processo de inclusão, ou seja, ele sai do status de incluído. Ok? Então, a partir desse momento, todas as inclusões de equipamentos são feitas também pela tela de manutenção. Lá na rotina 6, incluir, certo? Então, quando a gente inclui um contrato lá pela tela de manutenção, o Ilux grava o contrato dentro do grupo já com status de gerado, certo? Então, ele vem para cá com status de gerado. Então, dessa forma, a gente não consegue fazer a inclusão dos equipamentos aqui pelo próprio contrato. Para esse contrato novo que você faz a inclusão pela tela de manutenção, a inclusão dos equipamentos dele também tem que ser feita na tela de manutenção, lá nas rotinas de manutenção, ok? E essa rotina você vai utilizar tanto para a inclusão dos equipamentos novos, né, nesse novo contrato, como também para você incluir equipamentos em um contrato já em andamento. De repente o cliente combina com você, né, solicita mais equipamentos, você faz a inclusão desse equipamento também lá pela tela de manutenção. Tá? Então a gente vai prosseguir e vai selecionar aqui a opção número 6, incluir, que é justamente a rotina para a inclusão de equipamentos em contratos já em andamento, ou seja, contratos com status de gerado. Clicando na opção número 6, incluir, o Ilux vai abrir uma tela com todos os equipamentos que você tem disponível na sua tabela de equipamentos, ou seja, todos os equipamentos que estão sem vínculo com o contrato, ok? Bom, só vou pegar um equipamento aqui, só para a gente poder utilizar. Deixa eu ver aqui com esse contrato, 5889. Né? Lembrando que o Ilux ele identifica, né, qual equipamento pode ser utilizado no contrato através do código do cliente. Né? Então vou alterar aqui, só faltou confirmar a empresa também, soluções. Então vou alterar aqui um cadastro de equipamento para que a gente possa utilizar ele agora sim. Então vou clicar aqui no botão 6 incluir e vou selecionar o equipamento que eu quero utilizar na inclusão. Tá? Então aqui o código do equipamento número 1. Eu vou clicar em adicionar item e o Ilux já mostra para mim quais contratos eu tenho ativo para a mesma empresa que está vinculada no equipamento e para o mesmo cliente. Então ele identifica aqui qual contrato ele pode ser incluído. Eu vou selecionar o contrato e vou clicar em selecionar contratos. Com isso o Ilux me manda para a próxima tela, onde eu vou definir as informações do equipamento. Então eu vou definir aqui a data de instalação do equipamento, né? Lembrando que a data de instalação é a data, né, que o Ilux usa para formar o primeiro período de faturamento do equipamento. O dia de leitura ele já traz o mesmo dia de leitura que está definido no contrato. Tá? Lembrando que você pode alterar, né, mas a alteração da data de leitura vai fazer com que os períodos de faturamento dos equipamentos fiquem diferentes, né? Então, se você define um dia de leitura diferente para o equipamento, o Ilux acaba entendendo que ele é faturado separado dos demais equipamentos do contrato, certo? Então, se você tem 5 equipamentos com dia de leitura dia 5,
né? E mais 5 equipamentos com data de leitura dia 10, eles vão gerar aí 12 demonstrativos, né? Um demonstrativo para cada dia de leitura. Então a gente tem aqui a data de instalação, o dia de leitura, que o Lux traz o mesmo do contrato, vai definir aqui os informativos de all-in, e depois é só clicar em incluir medidor. Clicando em incluir medidor, o Lux vai trazer essa tela onde você vai selecionar qual medidor que você vai vincular desse equipamento para o contrato. Então a gente vai selecionar aqui o medidor, vai colocar aqui o medidor inicial desse equipamento, vai definir se ele possui uma quantidade de franquia, o valor que ele paga por essa franquia e o valor que ele paga por excedente. Temos também aqui as opções de isento de franquia, faturamento fixo e fator de produção. É exatamente como a gente viu lá durante a inclusão no contrato, né? Só muda um pouquinho o layout da tela, mas são exatamente as mesmas informações. E aqui o medidor de faturamento cálculo, né? Medidor de faturamento. Em seguida é só clicar em incluir medidor. E o Lux vai validar se essas informações que você colocou estão corretas. Tá? Nesse caso, ele me informou que o medidor tem que ser maior que 445.594. Isso porque eu coloquei uma leitura aqui de 250 mil, só que esse equipamento já tem leitura maior que essa que eu coloquei. Então o Lux valida essa informação, né, para não deixar que você coloque uma informação incoerente aqui para o equipamento. Tá? Então vou colocar um valor maior aqui para a gente continuar. Cliquei em incluir, passou na validação, ele veio aqui para a minha lista de medidores desse equipamento que estão sendo incluídos no contrato. Se ele utiliza mais medidores, né, por exemplo, utiliza também o cor, eu só repito esse procedimento. Né? Seleciono outro medidor, coloco as informações dele. Ok? Em seguida eu vou definir o tipo de rateio, né, que eu quero para a inclusão desse equipamento. Então vou definir aqui se eu quero rateio geral, ou seja, que o Lux verifique, né, e cobre proporcional sempre que esse equipamento tiver um período de faturamento menor ou maior que 30 dias. Se eu quero que ele cobre proporcional somente no primeiro faturamento, somente no último, ou que não cobre proporcional, né, que não cobre com prorata, cobre o valor cheio. Clicando em incluir medidor, clicando em incluir equipamento, o Lux finaliza o procedimento de inclusão desse equipamento. Então a gente clica aqui em sim para confirmar e ele vai gravar as informações desse equipamento nesse contrato que a gente selecionou. Aqui deu tudo ok, gravação do equipamento gerada com sucesso. A gente clica em ok na rotina. Depois é só sair e repetir o procedimento para o novo equipamento se for necessário. Então você pode incluir quantos equipamentos forem necessários para o contrato. Basta ir repetindo esse procedimento, ok? Lembrando que essa rotina que a gente utilizou, né, ela pode ser utilizada tanto para contratos que já estão em andamento, né, como em contratos que você incluiu, né, novos contratos que você incluiu através da rotina número 0 incluir, já que esses contratos são gravados direto no grupo com o status de gerado. Então a inclusão dos equipamentos não pode ser feita direto lá no contrato. Ela precisa ser feita aqui na tela de manutenção, na opção número 6, incluir. Ok? Bom, vamos voltar aqui para o fluxo. Opção número 1, gerar. Essa opção a gente acabou vendo, na verdade, já no primeiro treinamento. Né? Ela é utilizada para gerar os contratos. Então, você vai passar o contrato pelo processo de inclusão, né? Criar o grupo de contrato, criar o sequencial de contrato, colocar os equipamentos dentro do contrato, colocar valores. Depois que estiver tudo pronto, você vai utilizar aqui a rotina de gerar contrato para que o contrato fique pronto para ser faturado. Né? Então, basta colocar na lista, definir o tipo de rateio para o contrato e clicar em gerar. Isso a gente viu, é bem simples. Né?
Opção número 2, cancelar. Essa opção ela é utilizada para quando o contrato precisa ser interrompido, né? Quando o cliente solicita o cancelamento do contrato, né? Ou mesmo a empresa decide cancelar o contrato, de repente viu que o contrato não está dando lucro, está dando prejuízo, então cancela o contrato. Dentro dessa rotina, a gente tem basicamente duas formas de selecionar um contrato. A gente tem através do grupo de contrato, então dessa forma o Lux cancela todos os contratos que estão dentro desse grupo, ok? Ou algum contrato específico. Aí aqui o Lux vai mostrar para você cada contrato que você tem dentro de cada grupo, né? Aqui ele mostra somente os grupos e cancela tudo que tem dentro do grupo. E na opção contratos ele seleciona um contrato específico de algum grupo, ok? Você pode selecionar o contrato na lista, clicar em adicionar item, depois definir se você quer faturar o último período desse contrato. O que seria esse faturar o último período? Seria indicar para o Ilux que você vai continuar faturando esse contrato até a data de cancelamento dele, ok? Então se eu clico aqui em faturar o último período, o Ilux abre um campo para me informar a data, de cancelamento do contrato. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 25 de 4 de 2017. E também posso definir para que seja cobrado proporcional esse último período. Tá? O que acontece, né, se eu deixar aqui marcada a opção faturar o último período, colocar essas informações? O Ilux vai manter em aberto os faturamentos do equipamento até essa data de cancelamento, para que você possa cobrar do cliente tudo que ele produzir até a data que ele solicitou o cancelamento do contrato. Então, vamos utilizar como exemplo, né, aquele contrato que a gente estava fazendo no treinamento anterior. Né? A data de leitura dele era dia 10. Né? Então, deixa eu abrir aqui um bloco de notas só para a gente simular. Então, a gente tinha um período de faturamento. Vamos colocar aqui de 11/4, por exemplo, né? Até 10/5. Então, esse aqui seria um período de faturamento padrão para o Ilux, né? De 30 dias, certo? Porém, chegou no dia 25 e o cliente solicitou o cancelamento do contrato. E a empresa decidiu cobrar do cliente, né? Até a data que ele solicitou o cancelamento. Quando você utilizar essa rotina e marcar a opção faturar o último período e colocar a data de cancelamento 25/4, esse período que seria de 11/4 a 10/5 vai se transformar de 11/4 até 25/4 de 2017. Ok? Então ele vai cobrar esse período aqui. Se você marcar para faturar com prorata, ele vai cobrar proporcional, ou seja, vai cobrar um valor abaixo do que ele pagaria normalmente, certo? Então ele vai pegar o valor, né, que está no contrato, dividir por 30 e multiplicar pelo número de dias. É um cálculo bem simples. Aí ele cobra proporcional ao número de dias que tem um período de faturamento. Se você deixa desmarcado aqui a opção faturar prorata, ele vai cobrar esse período aqui de faturamento, mesmo sendo um período com menos dias, ele vai cobrar o valor cheio, vai cobrar como se estivesse faturando 30 dias, ok? Vai cobrar o valor cheio da franquia e a quantidade de franquia também vai ficar completa, né? Vai ser o valor padrão ali do contrato. Se você deixa desmarcado a opção faturar o último período, o Ilux ele nem pergunta qual data de cancelamento, tá? Isso porque se você deixa desmarcada a opção faturar o último período, o Ilux entende que você não quer mais faturar os períodos desse contrato que estão em aberto. Tá? Então, ele vai excluir todos os períodos do contrato que não foram faturados. Vai manter somente o que já foi faturado, que já tem demonstrativo gerado. Ok? Então, deixando desmarcada a opção faturar o último período, tudo que tiver em aberto, ou seja, tudo que tiver pendente de faturamento é excluído, ok? Se você deixa marcado a opção faturar o último período, o Ilux permite que você informe uma data de cancelamento e que cobre desse contrato o período até a data em que ele foi cancelado, né? Podendo também ter a opção de faturar proporcional ou não, que seria o faturar prorata, ok?
Vamos sair aqui e vamos para a próxima opção. Tá? Então aqui a gente tem o cancelar, que é para quando o contrato é interrompido. Tá? Tem também o finalizar, que é a opção número 5. Tá? Ela é bem parecida com a opção cancelar. A diferença é que o finalizar você vai utilizar para encerrar o contrato. Ou seja, o contrato chegou ao fim, né? Foi totalmente faturado, todos os períodos foram faturados, só que o cliente resolveu não renovar, ou mesmo a empresa resolveu não renovar o contrato com o cliente. Né? Mas você precisa dar baixa nesse contrato, né? Tanto para que o Hilux saiba que os equipamentos estão livres novamente para ser utilizados. Então é aqui na rotina de finalizar que você vai conseguir encerrar o contrato. A tela de seleção é basicamente a mesma, a gente tem aqui por grupo ou contrato específico. É necessário selecionar o contrato e clicar em adicionar item. Em seguida, basta clicar no botão finalizar. Nesse caso, ele nem pede data, né? Porque ele entende que para você finalizar o contrato, ele já tem que estar totalmente faturado, né? Então, ou seja, não pode ter nenhuma pendência para o contrato, não pode ter nenhum período de faturamento em aberto. É só colocar o contrato na lista, clicar em finalizar e o Hilux entende que esse contrato encerrou, né? Automaticamente, depois que você concluir a rotina, os equipamentos já perdem o vínculo com o contrato, né? O Hilux já limpa o vínculo que ele tem com o contrato. E o registro lá do equipamento fica disponível para você poder utilizar em outros contratos se for necessário. Então, bem tranquilo aqui essa opção, né? Vamos retornar aqui. Agora vamos seguir aqui o fluxo para a opção número 3, reajustar. A opção número 3 ela é utilizada para você aplicar os reajustes dos contratos. Então, você vai identificar, né, na rotina de resumo, como a gente já havia comentado, os contratos que você precisa fazer o reajuste no mês. Né? Acredito que a gente tenha visto isso no treinamento passado, inclusive. Né? A gente clica aqui no botão reajustar. E aqui nessa tela, a gente vai definir, né, o que a gente vai fazer com o reajuste. Tá? O primeiro passo, depois de entrar aqui na rotina de reajuste, é confirmar os dados que vão ser utilizados para o reajuste, né? Porque lá durante a inclusão do contrato, a gente define a data de previsão de reajuste, que é quando a gente vai aplicar o reajuste do contrato, né? Define também um índice e também um percentual que vai ser utilizado quando for aplicar o reajuste. Como aquele percentual, né, é um percentual do mês em que você está fazendo a inclusão, quando chegar o dia de realmente aplicar o reajuste, esse índice pode ter sido alterado. Tá? Então, o primeiro passo é clicar aqui em alterar dados de reajuste para justamente poder confirmar esse índice, né? Ajustar se for necessário. Então, clicando aqui em alterar dados de reajuste, o Hilux vai mostrar para você uma lista com os seus contratos. Você vai selecionar o contrato que você vai reajustar e vai clicar em adicionar item. Com isso, o Hilux habilita para que você marque as opções que você quer alterar desse reajuste. Tá? Então, por exemplo, eu quero ajustar aqui o percentual que vai ser aplicado. Então, confirmei qual o percentual, né? Vim aqui na opção alterar dados de reajuste e atualizei o índice que vai ser aplicado quando eu realmente gerar o reajuste do contrato. Ok? Então, coloquei aqui o percentual que vai ser utilizado. Vou colocar aqui um nome do índice, né? Só estava em branco. É possível alterar a data de previsão, né? Então, por exemplo, chegou na data de previsão de reajuste, só que decidi não fazer esse reajuste. Né? Então, clico ali em data de previsão de reajuste e coloco uma nova data. Tá? Também posso alterar o período de reajuste, ou seja, para quando que eu quero que seja jogado o próximo reajuste. Né? Então, esse contrato aqui está configurado para um reajuste a cada 12 meses. Né? De repente, combinei com o cliente que eu vou começar a fazer o reajuste a cada 6 meses. Então, só altero aqui o período de reajuste. Coloco a quantidade aqui de meses, né, necessárias para que
o próximo reajuste aconteça. Atualizando esses dados, é só clicar em alterar dados e nesse momento o Ilux vai atualizar as informações desse contrato. Tá? Então ele preparou esse contrato para receber o reajuste. Tá? Na verdade aqui faltou colocar uma data de previsão, que não tinha. Né? Então vou colocar a data de hoje. Vou confirmar. Agora sim. Tá? Então a gente preparou esse contrato para receber o reajuste. A gente atualizou o índice dele, né? Conferiu os dados que vão ser aplicados, tá tudo ok. Agora a gente vai selecionar esse contrato aqui, né? Depois que a gente altera os dados, ele volta lá para a primeira opção de contrato específico. Aqui é onde a gente vai selecionar o contrato. Então vou selecionar aqui pela data de previsão. Então, tá aqui o contrato. Vou selecionar o contrato, clicando em adicionar item, para que ele vá para a lista de contratos que vão ser reajustados. Aqui eu tenho a confirmação da data de reajuste. Defino se ele tem que aplicar esse reajuste também nos bônus do contrato. Em seguida é só clicar em reajustar. Confirmo o procedimento. E o Ilux vai aplicar aquele índice de reajuste nos períodos de faturamento do contrato. Tá? Lembrando que o reajuste só acontece para períodos que estão em aberto. Tá? Se o período já tiver fechado, ou seja, já tiver demonstrativo gerado, o Ilux não vai aplicar esse reajuste para esse período. Okay? Então, a gente está utilizando aqui como base dia 10/4. Tá? Bom, nesse nosso exemplo, essa linha de faturamento que a gente montou, seria de 11/4 a 10/5. Isso significa que meu período anterior, né, seria de 11/3 até 10/4, certo? Bom, como a gente utilizou ali a data de reajuste dia 10, digamos que aqui tenha demonstrativo. E nesse segundo período não tenha demonstrativo. Quando eu aplicar o reajuste com data 10/4, 10/4 compreende a esse primeiro período que eu tenho aqui, que é de 11/3 a 10/4. Tá? O Ilux ele não vai reajustar os valores desse período que compreende essa data de 10/4, justamente porque ele já tem demonstrativo gerado. Okay? Então ele não aplica o reajuste para esse período. Ele vai aplicar o reajuste somente para o meu período que começa em 11/4 em diante, ok? Que são os períodos que estão em aberto. Para que o reajuste aconteça para esse primeiro período, né, de 11/3 a 10/4, eu não poderia ter demonstrativo gerado, ok? O Ilux ele não faz nenhum tipo de alteração de valores, tá, para contratos, para períodos, né, que já tem demonstrativo gerado, ok? Então aqui o nosso reajuste deu ok, né? Ele gravou o reajuste, é só clicar em sair e eu volto para a tela inicial de manutenção. Okay? A outra opção que a gente tem ali dentro do reajustar é por período. Okay? Então eu preparo todos os contratos que eu tenho para reajustar, né? Confirmo o índice, confirmo o percentual que vai ser aplicado, né? E depois venho aqui em contrato período e defino aqui uma data de previsão de reajuste inicial e final. Né? Então, por exemplo, posso pegar todos os contratos que eu tenho para reajustar nessa semana. Então, coloco aqui 10/4/2017 até dia 15, né? Dia 14, sexta-feira. Então, até dia 14/4/2017. Então, poderia, por exemplo, né, pegar todos os contratos que eu tenho data de previsão de reajuste dessa semana, alterar os dados, né, de reajuste, confirmar índice, depois vim aqui na opção contrato período, defino aqui a minha data de previsão inicial e final de reajuste e clico em pesquisar, que é a lupinha aqui do lado. Tá? O Ilux automaticamente vai listar todos os contratos que ele encontrar dentro desse período aqui de reajuste. Ok?
E aí é só você clicar em reajustar e ele já aplica para todos eles de uma vez só. Ok? Bom, vamos prosseguir aqui. Em seguida a gente tem a opção número 4, renovar. Essa opção é utilizada para estender o período de vigência do contrato. Então aqui dentro a gente vai ter todos os contratos ativos da empresa, né? Todos os contratos que estão em andamento. A gente pode selecionar também por grupo ou contrato específico. A gente vai selecionar aqui o contrato que vai ser renovado, ou seja, que vai ser estendido, né? E vai clicar em adicionar item. Em seguida é só definir a data de renovação, ou seja, a nova data final do contrato. E definir o tipo de rateio, né? Se vai ser geral, no início, no final ou sem rateio, né? Padrão do sistema. E em seguida é só clicar em renovar contrato. E o Lux vai gerar os novos períodos de faturamento desse contrato até a nova data final, né? Vai criar novos períodos de faturamento para o contrato. Então essa opção aqui é bem tranquila, né? Você inclusive pode colocar mais de um contrato ao mesmo tempo para ser renovado. Ok? E por último aqui nas ferramentas de manutenção dos contratos, a gente tem a opção número 11, ocorrências. Na verdade não chega a ser uma ferramenta de manutenção. A opção ocorrências ela serve para você criar ocorrências para os contratos, né? O usuário aqui não tem permissão, agora sim. Bom, a opção ocorrências ela é utilizada para você montar, né, observações, ocorrências ou qualquer coisa que você ache necessário manter registro para um contrato. Ok? Aqui na opção ocorrências você pode clicar em novo, selecionar o contrato e colocar aqui uma observação, né, algum registro de algo que aconteceu que seja importante, né, manter gravado, manter registrado referente a esse contrato. Tá? Então selecionei aqui um contrato e vou colocar aqui uma observação, por exemplo, né? Aplicado reajuste de 9,5%. Então, colocando aqui como exemplo, né, uma ocorrência indicando que foi aplicado um reajuste nesse contrato. É só clicar em salvar e esse registro foi salvo para esse contrato. Okay? Então aqui você pode utilizar para fazer uma lista de ocorrências, qualquer coisa que seja importante, né, para o contrato. E depois você pode tirar relatório dessas ocorrências. Tá? Então, por exemplo, vim aqui no botão opções, depois em relatório, e vou verificar todas as ocorrências que foram inclusas no dia de hoje. Selecionei aqui a data de hoje e mandei gerar o relatório. E o Lux me traz as ocorrências que foram incluídas no dia de hoje. Informa aqui o contrato, né, o cliente e a ocorrência em si, que fica aqui daí no quadro de observação. Ok? Mostra também qual o usuário e a data em que ela foi inclusa. Tá? Então você pode, por exemplo, pegar as ocorrências de um determinado período ou data, né, de um determinado usuário ou as ocorrências de determinado contrato. Pode combinar também esses filtros, né? Por exemplo, verificar todas as ocorrências de um determinado contrato no mês, né? Ele vai trazer todas as ocorrências do mês, ok? Então, é bem bacana utilizar essa rotina, né, para manter os registros, né, do que é importante, do que foi feito para o contrato, né? Coisas que a empresa acha importante manter um controle lá com o cliente. E com isso a gente fecha aqui as ferramentas de manutenção dos contratos. Tá? Depois a gente vai passar aqui para a parte de baixo, que são as relacionadas a equipamento, ok? A opção número 6 a gente já viu, que é de inclusão, certo? A gente vai ver então a opção número 7, cancelar, que vai ser utilizada para você remover equipamentos do contrato, ok? Então aqui nessa opção, clicando na opção número 7, cancelar, o Lucas vai mostrar para você uma lista com todos os equipamentos que você tem ativos em contrato, certo? Aqui você vai selecionar o equipamento que vai ser removido, né? Então vou selecionar aqui um equipamento e vou colocar ele na lista. Em seguida vou definir a data de cancelamento, tá? Então
Diferente, né, de cancelar o contrato, quando eu vou cancelar o equipamento, a data de cancelamento ela é sempre obrigatória, tá? Mesmo que eu não vá faturar o equipamento até a data em que ele foi cancelado, é sempre necessário informar a data de cancelamento do equipamento, ok? Então vou colocar aqui a data em que ele está sendo removido do contrato, né, lá do cliente. E vou definir se eu quero faturar esse equipamento até a data de cancelamento ou não, ok? Então vou marcar aqui a opção faturar no último período e a opção faturar pro rata, caso eu queira cobrar proporcional, ok? Então, é necessário sempre colocar a data de cancelamento para que o Velux faça um controle, né, de quando esse equipamento está saindo do contrato e quando ele pode ser incluso em um outro contrato. Okay? Então, por exemplo, se eu estou cancelando ele dia 25, né, o Velux não permite que ele entre com data menor que 25 em outro contrato, né, porque até 25 ele já estava em algum contrato, certo? Então, por isso que é sempre necessário informar a data de cancelamento. Feito isso, é só clicar em cancelar equipamento e o Velux vai remover esse equipamento do contrato. Ele perde o vínculo com o contrato e já fica disponível, né, para ser incluso em um novo contrato, caso seja necessário, certo? Lembrando que, mesmo que você cancele, né, o equipamento do contrato, quando você for visualizar esse equipamento lá na grade, ele vai aparecer com o status de cancelado. Tá? O Velux ele não remove o equipamento do contrato, ele altera o status dele, né, deixa ele vermelho para indicar que foi cancelado, tá? E vai, né, trabalhar a questão ali do faturar o último período, né, ou seja, vai deixar os faturamentos em aberto até a data de cancelamento, ou vai excluir tudo que tiver pendente, né, de faturamento se você deixar desmarcado ali a opção faturar o último período. Okay? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um equipamento cancelado. Pode ver que ele fica em vermelho, ele foi removido desse contrato, mas ele não é excluído do contrato, ele fica para que você possa ter um registro, né, de quais equipamentos já passaram pelo contrato, quais períodos você faturou, né, para esse equipamento no contrato, então ele mantém aqui para você ter um histórico. Ainda aqui na opção equipamentos, né, a gente tem a opção medidor inicial, né, que é utilizada para quando você não tem, né, os medidores das máquinas no momento de instalação do equipamento. Então, na verdade, essa rotina é mais relacionada à inclusão de contrato, né, e não à manutenção propriamente dita. Tá? Então, aqui você pode selecionar um contrato, né, como a gente já havia visto, e ele vai selecionar, vai listar aqui para você os equipamentos que você tem nesse contrato. É só dar um duplo clique e colocar um medidor. Né? A gente já havia visto essa rotina no momento anterior. A próxima opção que a gente tem aqui na manutenção é a opção número 8, alteração. Tá? Essa opção aqui ela é utilizada para você fazer a alteração manual de valores no contrato. Tá? Então aqui a gente vai selecionar o grupo de contrato e vai clicar em adicionar item. Em seguida o Velux vai mostrar para você todos os equipamentos que você tem dentro desse contrato. Basta selecionar o equipamento e clicar no botão selecionar equipamento. O Velux vai trazer você para essa nova tela, onde você vai selecionar desse equipamento qual medidor que vai ser alterado e vai clicar em selecionar medidor. Dessa forma o Velux vai abrir para você todas as linhas de faturamento desse equipamento, né, que estão em aberto, ou seja, que não tem demonstrativo gerado, que podem receber alguma alteração de valor. Tá? Então vou identificar aqui a linha para a qual eu quero fazer a alteração, né? O Velux ele coloca aqui para cada linha um sequencial, para que fique fácil de você identificar. E vou selecionar aqui qual sequencial eu quero alterar. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma alteração somente para o faturamento do mês 5, eu vou selecionar somente aqui o sequencial 1, que é referente à minha data de faturamento de 1/5. Tá? Se for uma alteração que eu quero fazer para todos os períodos, eu posso selecionar aqui a opção todos. Tá? Em seguida é só clicar em alterar dados e o Velux permite que você altere uma dessas 5 opções aqui. Né? Então a gente tem alteração de valor de franquia, de valor de excedente, de quantidade de franquia,
A gente pode trocar também se o equipamento é de faturamento fixo ou não, e se ele é isento de franquia ou não. Tá? Então vou selecionar aqui o que eu quero alterar. Então vou mudar aqui o valor da franquia. E vou trocar aqui a quantidade de franquia, né? Combinei com o cliente que a gente vai fazer um reajuste aí nesses valores. E alterei valor e quantidade de franquia. Clico aqui no botão alterar dados para confirmar que é isso que eu quero alterar. E o Ilux vai voltar para a tela anterior e vai deixar em vermelho o que está sendo alterado. Ok? Então, como a gente alterou o valor da franquia e a quantidade de franquia para todos os períodos, né? Ele marcou aqui em vermelho o valor da franquia e a quantidade de franquia, né, com os valores que vão assumir quando a gente gravar essa alteração. Também marca com um X aqui a linha que está sendo alterada. Tá? E como a gente selecionou a opção todas, ficou marcado aqui todas as linhas. Tá? Clico em alterar valores para confirmar essa alteração e o Ilux grava essa alteração para mim para esse equipamento. Ok? Clico em OK e ele volta para a tela de seleção de equipamentos desse contrato. Tá? Inclusive ele altera aqui para você a cor também do equipamento. Né? Os equipamentos que você já fez a alteração de valor, eles ficam na cor azul. Tá? Então se você tem vários equipamentos aqui para fazer alteração de valor manual, você não precisa ficar controlando qual você já fez e qual você ainda precisa fazer. Né? Os que você já fez, ele fica na cor azul, e o que você ainda não fez, ele fica na cor preta. Ok? Vamos prosseguir aqui então, e a gente vai para a opção número 9, ferramentas, que se subdivide em mais 7 opções. Tá? Aqui no treinamento a gente vai passar somente da opção 1 até a 3. Tá? A opção número 4 até a 7, ela é utilizada somente com orientação do suporte, ok? Para resolver alguns problemas que podem acontecer nos contratos. Tá? Então a gente não passa no treinamento essas opções, vocês só vão utilizar mesmo quando o suporte da Softlux, né, solicitar que seja utilizado. E mesmo que solicite, né, é feito acompanhamento no momento ali que você está utilizando. Ok? Para manutenção, né, para o treinamento, a gente passa as 3 primeiras opções, que daí são realmente para fazer ajustes, né, manutenção no contrato. Tá? Então a primeira opção dentro de ferramentas é a opção data de cobrança. Essa opção data de cobrança ela é utilizada para você alterar aquele dia de cobrança que tem lá dentro do contrato, ok? Vamos relembrar então. Aqui dentro do contrato, né, em dados do demonstrativo, a gente tem aqui o dia de cobrança. Tá? Aqui no contrato, o Ilux não permite que você altere essa informação. O campo fica bloqueado, ok? E ela serve para que você tenha a data de vencimento do boleto, né? Então, caso seja necessário, né, de repente o cliente solicitou para você que a data de vencimento do boleto não seja mais dia 10, seja dia 15, por exemplo. Né? Então você vai vir aqui em ferramentas, data de cobrança, vai selecionar o grupo de contrato e vai clicar em adicionar item. E o Ilux vai mostrar aqui para você um quadro com os dias para você selecionar a nova data de cobrança. Então vou selecionar aqui dia 15 e clico em manutenção. Confirma a alteração e o Ilux grava essa nova informação lá para o grupo de contrato, ou seja, ele alterou a minha data de cobrança para o dia 15 e os novos faturamentos que eu gerar para esse contrato vão assumir essa nova data de vencimento dia 15, ok? Bem tranquilo que essa opção, né? A nossa próxima opção é a opção 2, Prorata. Essa opção serve para que você possa remover o rateio de algum período de faturamento, ok? Então, o Ilux vai identificar aqui, quando você entrar nessa opção, quais contratos possuem algum período de faturamento onde está sendo cobrado proporcional, ou seja, onde está sendo cobrado com rateio. Você vai selecionar essa linha, esse contrato, né? Vai selecionar o contrato e clicar em adicionar item. E aqui a gente vai ter uma lista com todos os períodos de faturamento que estão com rateio, ok? Você vai selecionar e identificar, né, qual linha de faturamento você quer remover o rateio, né, ou seja, que você não quer que o Ilux cobre o proporcional. E depois é só clicar em manutenção. Então o Ilux vai remover o rateio dessa linha de faturamento, ou seja,
vai deixar de cobrar proporcional e vai cobrar o valor cheio para aquele período. Você vai cobrar o valor referente a 30 dias, mesmo que o faturamento tenha um período menor ou mesmo que tenha um período maior. Ok? É possível remover o rateio de todo o contrato de uma única vez. Né? Então tem a opção todos aqui. Você pode remover o rateio de todo o contrato. A próxima opção que a gente tem dentro de ferramentas é a opção linha do faturamento. Essa opção aqui ela já é um pouquinho mais complexa, tá? Eu vou explicar para vocês como utiliza, mas possivelmente quando surgir a necessidade realmente real, né, de utilizar essa rotina, a gente pede que vocês entrem em contato com o suporte para uma nova orientação, tá? Uma orientação focada justamente naquilo que vocês precisam ajustar, tá? Então, essa opção linha do faturamento ela é utilizada para que você possa ajustar as duplicidades de faturamento. Tá? O que seria uma duplicidade de faturamento? Seria 2 faturamentos dentro do mesmo mês. Tá? O Ilux ele entende que isso não pode acontecer, que você não pode mandar 2 faturamentos para o cliente no mesmo mês, certo? Então, quando ele identifica que você acabou tendo 2 faturamentos dentro do mesmo mês, ele vai gerar uma mensagem de aviso, né? E vai pedir para que você venha aqui nessa opção para ajustar essa duplicidade. Tá? Aqui dentro o Ilux vai identificar já quais contratos estão com algum período de faturamento duplicado. Tá? Você vai selecionar um contrato e vai clicar em adicionar item. Aqui no canto direito, no canto esquerdo da tela, ele vai mostrar os sequenciais em duplicidade. Né? Isso vai depender da quantidade de equipamentos que você tem dentro do contrato. Né? Normalmente, quanto mais equipamentos, mais sequenciais de duplicidade você vai ter. Tá? Então aqui a gente está no sequencial número 1, que é do equipamento 3288. Né? Se a gente trocar aqui para o 2, ainda é do 3288, só que para o medidor PBA4. Né? Aqui o primeiro era do medidor PBA3. Então ele vai mostrando aqui para você todos os sequenciais que ele encontrou em duplicidade dentro desse contrato. Tá? Como tem bastante equipamento, vai ter vários sequenciais aqui em duplicidade. Ok? Bom, a gente vai ter que analisar e identificar qual a melhor opção para ser utilizada aqui para ajustar essa duplicidade. Tá? Então a gente tem duas opções: agrupar as linhas de faturamento ou alterar a linha de faturamento. Como é que funcionam essas opções? Se eu clicar na opção agrupar linha, o Ilux ele vai agrupar o período inicial da minha primeira linha de faturamento com o período final da minha segunda linha de faturamento, tá? Formando um único período. Tá? Então aqui nesse caso, a minha primeira linha é de 26/3 até 1/4. E a minha segunda linha é de 2/4 até 25/4. Se eu utilizar o agrupar linha de faturamento, o que vai acontecer? O Ilux vai montar um único período, vou abrir aqui um bloco de notas para a gente simular, que vai iniciar em 26/3 até 25/4, ok? E a data de faturamento ele mantém a mais alta, que seria 25/4 também. Se eu utilizar a segunda opção, que seria o alterar linha, ele vai manter os 2 períodos de faturamentos com as datas originais, ou seja, eu vou ter um período de faturamento que inicia 26/3 até 1/4, e vou ter o outro período de faturamento de 2/4 até 25/4. Porém, a data de faturamento o Ilux vai alterar para que não acuse a duplicidade. Então, a primeira linha ele mantém a original, data de faturamento 1/4. E a segunda linha de faturamento ele vai jogar para o primeiro dia do mês posterior. Então, de 25/4 ficaria com a data de faturamento dia 1/5. Dessa forma, apesar de os períodos, né, serem referentes a um período de faturamento só, tá? Ele vai alterar a data de faturamento da segunda linha para que fique, né, diferente um mês ali de referência
do faturamento. Tá? Então, mesmo que a data final caindo para o mesmo mês, ele vai manter os períodos, né, de forma original. Ele vai alterar somente a data de faturamento para que não acuse a duplicidade. Então, o meu segundo período receberia a data de faturamento 1/5, né, que é o primeiro dia do mês posterior. Ok? É um pouquinho complicado utilizar realmente essa rotina. Tá? Vai depender muito do conhecimento que o usuário vai ter do sistema. Né? Então, pode demorar um pouquinho até que ele pegue realmente o jeito de quando utilizar o grupar linha, quando utilizar o alterar. Né? Aqui nesse caso, o ideal seria agrupar, né? Para que ele formasse um período de 26/3 a 25/4, o que ficaria mais coerente, né? Porque seria um período de 30 dias. Tá? Mas pode existir, né, situações onde você vai ter que utilizar o alterar linha. Tá? Então, quando houver necessidade de utilizar a rotina de duplicidade de faturamento, a gente pede que vocês entrem em contato com o suporte para que a gente possa orientar naquele momento que deve ser feito. Tá? Até que pegue realmente o jeito de como utilizar a rotina e quando utilizar cada opção. Ok? É importante que vocês saibam, né, que para diminuir o risco de erro aqui na hora de utilizar essa rotina, no momento que você utiliza uma das opções, a outra some. Tá? Então, por exemplo, aqui, o correto seria a gente agrupar, né, para ter um período de faturamento aqui de 30 dias, né, ficar mais coerente. Ok? Então, quando eu clicar aqui em agrupar linha, ó, ele deu gerado com sucesso e o outro botão já sumiu. Ok? O alterar linha já sumiu. Dessa forma, eu não corro o risco de utilizar rotinas diferentes, né, para cada linha que está duplicada. Ok? Então, vou clicando aqui em agrupar. Ó, e o Ilux vai agrupando as linhas de faturamento. Né? Pode ver que a quantidade aqui de sequenciais em duplicidade já está diminuindo, já está no número 6. Né? E vou fazendo esse procedimento aqui para cada sequencial em duplicidade. Ok? Dessa forma, vou ajustar a duplicidade para o contrato e ele já vai poder receber o faturamento de forma mais coerente, certo? Bom, vamos sair aqui para voltar para a tela anterior. Tá? E com isso a gente fecha aqui as ferramentas de manutenção que a gente tem na tela de manutenção. Tá? Tem outra ferramenta de manutenção que fica lá nas leituras, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então vamos sair aqui dessa tela, vamos clicar aqui em leituras. E aqui em leitura a gente tem uma outra ferramenta de manutenção que a gente utiliza para ajustar a leitura do equipamento, ok? Que é a opção reiniciar medidor. Tá? Quando que você vai utilizar essa opção de reiniciar medidor? Você vai utilizar essa opção quando a placa que faz o controle das leituras do equipamento, né, gera algum problema, dá algum problema, ok? Normalmente, quando acontece esse tipo de problema, né, que você precisa trocar a placa que faz a leitura, o medidor do equipamento ele zera, né, ele volta para um valor menor, né, ou mesmo fica mesmo com o valor zero. Tá? Então, você vai selecionar aqui o medidor e o equipamento, né, para qual você vai fazer o reinício. Então, vou selecionar o equipamento 1 com o medidor PBA4. Então, é a primeira linha aqui. E vou clicar aqui em reiniciar medidor. Tá? É necessário informar aqui a data de leitura, que seria a data em que você está aplicando, né, está fazendo o reinício de medidor, para que o Ilux saiba a partir de qual momento foi alterado o medidor desse equipamento. Tá? Então vou colocar aqui dia 17. Opa, 17/4. O último medidor seria o valor que você conseguiu pegar desse equipamento antes de você trocar a placa, né? Antes de ele reiniciar. Tá? Então, a leitura que a gente tem aqui do equipamento, a última leitura, é de 500 mil. Tá? Digamos que o último medidor que eu consegui pegar desse equipamento seria 510 mil, por exemplo. E o medidor inicial dele, ou seja, quando eu aplicar o reinício de medidor, eu quero que o Ilux entenda, né? Quero que o Ilux saiba que o medidor voltou para zero. Então, a partir de 17/4, o Ilux tem que considerar que o medidor do equipamento voltou a ser zero. Coloco aqui o tipo de leitura, né? E o nome do informante.
e confirmo o reinício. Tá? O que vai acontecer? Como o meu medidor, o meu último medidor desse equipamento era 500 mil, né? E eu informei durante o reinício que o meu último medidor antes de aplicar o reinício foi 510 mil, o Ilux vai guardar essa diferença de 10 mil páginas para cobrar no faturamento do cliente. Tá? Dessa forma você não perde nenhuma produção do equipamento. Ok? E a partir dessa data o meu medidor voltou para zero. Ou seja, a partir de 17/4, o medidor desse equipamento, PBA4, voltou para zero. Ok? Então dessa forma você consegue fazer o reinício de medidor. Ele voltou para zero. Se você coloca uma placa usada, ou de repente já está com uma leitura um pouco maior, que não tem problema de eu colocar um valor maior também. Tá? Não precisa ser exatamente zero. Posso colocar aqui, por exemplo, 1000. Significa que a partir de 17/4, o medidor dessa máquina tem que ser considerado como 1000 e não mais como 500 mil, como a gente já vinha sendo incluídas as leituras para ele. Ok? Depois é só confirmar o reinício. E o Ilux grava o reinício de medidor para esse equipamento. E quando a gente for verificar as leituras para o equipamento, já vai aparecer aqui o nosso reinício. Então, dia 17/4 teve o último medidor que a gente pegou de 510 mil. E a partir de 18/4 a gente tem aqui a leitura zerada. A gente tem aqui o valor informado como zero, para indicar que a partir dessa data o medidor foi considerado como zero. Ok? É muito importante que você não exclua as leituras do equipamento. Tá? Então, nesse caso, a gente está fazendo o reinício, e a gente já tinha leituras aqui para esse equipamento. Se eu excluo essas leituras, que eu já tinha para o equipamento, e se essas leituras estão sendo utilizadas em contrato, tá? O Ilux acaba perdendo essa referência e acaba gerando erros lá no contrato. Tá? Essa leitura de 500 mil a gente utilizou para fazer a inclusão desse equipamento em um contrato. A gente colocou lá como medidor inicial. Tá? Se eu excluo essa leitura para fazer o reinício, vai dar problema depois lá na frente quando eu for fazer o faturamento para o contrato, porque o Ilux não vai saber qual foi o medidor de instalação, vai perder essa referência e vai gerar erro. Ok? Então é muito importante que as leituras de faturamento não sejam excluídas. Tá? Você pode fazer o reinício sem excluir as leituras, ok? Isso é muito importante. E com isso a gente fecha esse treinamento de ferramentas de manutenção, ok? Quero agradecer a presença de todos, a gente vai estar à disposição para o que precisarem, Podem copiar aí a URL do vídeo, tá? Fica disponível para vocês esse treinamento, caso seja necessário visualizar novamente, Ele fica disponível aí para vocês, tá? Lembrando que a Softlux possui vários canais aí de comunicação, A gente tem telefone, tem o chat online, para os clientes de implantação a gente também tem atendimento ali no Skype. Caso seja necessário, é só entrar em contato que a gente vai ajudar vocês no que for preciso, ok? Agradeço imensamente a presença de todo mundo, tá? E desejo a todos aí uma ótima semana, ok? Até o próximo treinamento. Tchau, tchau.